Hoje as crianças ficarão conosco, ouvirão a palavra de Deus juntamente com os adultos. E eu convido os queridos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 25 até o verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida. Edifica-nos através dela. Precisamos, ó Deus, precisamos ser impactados, transformados pelo Cristo que aqui foi apresentado. Que todo o trabalho feito deste ponto em diante seja agora, ó Deus, para a edificação da igreja. Que o Senhor use a minha vida para comunicar com fidelidade a tua palavra. Que o Senhor abra o entendimento e o coração dos meus irmãos para compreenderem. Que haja a atuação do teu Santo Espírito. E se há alguém aqui que ainda não conhece este Cristo, salvação necessária, Messias preparado, luz para as nações. Se alguém que ainda não conhece Jesus desta maneira, que o Senhor possa converter e transformar. Que este momento seja tempo de salvação e conversão, para a glória tua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos no momento em que eu gosto muito do ano, celebrar o Natal, mas não há qualquer grande relevância na data. Estamos falando de Cristo. Eu gosto do Natal porque é o momento em que nós falamos ainda mais do nosso Salvador, do Senhor Jesus, em um aspecto que é muito belo, a sua humanidade, o verbo que se fez carne. Contudo, cada vez mais, Jesus está ausente do Natal. E eu passei a reparar com um pouco mais de atenção isso nos últimos 15 dias, quando fui preparar este sermão. Pensando justamente nesta introdução, qual é a presença de Cristo no Natal? Então a gente começa a observar um pouco os comerciais, os anúncios, os cartões de Natal, as festas, as mensagens sobre o Natal, e cada vez mais Cristo se faz ausente. De tudo aquilo que eu assisti, remetendo ao Natal, vendo isso no YouTube, em filmes e séries, apenas uma série comentava de Jesus e não falou o nome de Jesus, mas falou sobre o nascimento de uma criança. Irmãos, muitos crentes também têm passado o Natal sem Jesus. Pior do que isso, talvez uma vida dentro da igreja sem conhecer a Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós temos a figura de um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava, aguardava, desejava conhecer este homem, Jesus. E o meu propósito nesta manhã é apresentar este Cristo a você. Talvez possa parecer um tanto quanto repetitivo, tendo em vista que eu creio e sei que esta é uma igreja onde Cristo é pregado e anunciado. Mas, se Cristo é pregado e anunciado todos os domingos, este é mais um domingo em que falaremos de Cristo Jesus, a razão de ser desta igreja. E veremos que o Senhor Jesus é a salvação necessária, é o Cristo de Deus, é a luz para todos os povos. Vejamos essas verdades aqui então, neste cântico de Simeão. A Bíblia não nos fala muito sobre Simeão, apenas que ele era um homem bom, justo, piedoso, que recebeu uma revelação do Senhor muito especial. Ele ouviu do Senhor: olha, você não morre sem ver o Messias. É curioso isso porque muitas pessoas, muitos crentes do Antigo Testamento sabiam sobre a chegada do Messias. Desde o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foi anunciado que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Adão e Eva, quando ensinavam
os seus filhos sobre a relação com Deus, eles anunciavam Cristo, ainda que sem muitos detalhes. Então talvez você fique pensando, a salvação no Antigo Testamento era pela lei. Não, nunca foi salvação pela lei, sempre foi pela fé em Jesus. Adão e Eva, então, quando falavam sobre o problema do pecado e contavam a história de quando eles comeram o fruto, quando seus filhos perguntavam, mas então, papai, mamãe, e agora? Eles falavam, agora virá um descendente da mulher. E é com fé neste que virá que nós seremos salvos. E a lei também faz este mesmo movimento. E os profetas apontam também para esta mesma salvação, a salvação no Messias, no Cristo que viria para redimir os pecados do povo. Diante disso, quando pensamos em salvação, estamos sempre falando de fé no Senhor Jesus. Os crentes do Antigo Testamento, fé no Cristo que viria. Nós agora, na realidade da igreja, fé no Cristo que veio e exerceu seu ministério aqui. Mas o que há de especial em Simeão? Simeão não apenas sabia que viria o Messias em algum momento da história, como todos os crentes tinham acesso a isso por conta da revelação dos profetas. Simeão também sabia que ele iria ver este Messias. Isso é um grande privilégio. Muitos profetas anunciaram sobre Jesus, mas não viram Jesus. Nós acabamos de cantar um trecho de Isaías. Isaías fala, virá um menino. Contudo, Isaías não viu esse menino. Mas nós temos aqui Simeão, que ouviu e recebeu do Espírito a revelação de que iria testemunhar o Messias. Diz o texto, então, que no momento em que José e Maria levaram Jesus ao templo para se cumprir aquilo que era anunciado e pedido pela lei, ele então viu o menino e reconheceu naquele menino, por meio da ação do Espírito Santo, que ele era o Messias. Então, nós temos no verso 28 o cântico de Simeão. Simeão toma nos braços o menino e louva a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Irmãos, que coisa linda e que grande ensino de Simeão. Qual era a maior expectativa de Simeão? Não era deixar herança para os seus filhos, não era ter alguma experiência maravilhosa de uma comida, de uma viagem. A grande vontade e sonho de Simeão era conhecer Jesus. Senhor, agora que eu o conheci, eu tive ele de perto em meus braços, pode me despedir em paz. Será que Jesus é a coisa mais importante na sua vida? Ao ponto de, se alguém chegar para você, apontar uma arma na sua cabeça, você virar e falar, Senhor, eu conheço a Cristo, se for a minha hora, pode me despedir em paz? Ou será que você vai ficar pensando, ai, Senhor, mas eu sou tão jovem, eu queria ver minha filha casando, eu queria ter minha chácara, eu queria poder viajar e conhecer o mundo. O que é mais importante para você? Será que nós estamos prontos para dizer o mais importante que eu tinha que ter e receber nesta vida, eu já recebi Cristo Jesus? Será que o Alex, que acabou de professar a fé dele, e a Débora, que acabaram de professar a fé deles, já estão prontos para virar e falar, Senhor, agora chega, pode me levar, o que eu tinha que fazer e ter, eu já tive e recebi, a salvação em Cristo Jesus, qualquer outra coisa não importa tanto. Parece que tem crente que morre de medo de ir para o céu, morre de medo de terminar a vida aqui, porque afinal de contas o seu coração ainda está desejando muito todas as coisas deste mundo. Quando na verdade nós já temos aquilo que precisamos. Será que é assim que nós pensamos a vida dos nossos filhos? A gente se preocupa com a faculdade, com a escola, com o lugar onde eles vão viver, morar, com a herança que vamos deixar para eles, mas por vezes não nos preocupamos em mostrar Cristo para eles. Como se eles terem as outras coisas fosse mais importante do que ter Jesus. Será que nós temos um coração tão desprendido em relação aos nossos filhos, de no momento em que os vermos aqui, se batizando, professando a fé deles em Jesus, nós pararmos e falarmos, Senhor, agora, se o Senhor quiser levá-los, pode levá-los? Será que a gente teria coragem de fazer isso? Já pensou, Vera, no dia que Josué vir aqui à frente e professar a fé dele, você virar e falar, Senhor, se o Senhor quiser levar agora, pode. Pronto. O mais importante, ele já viveu. Eu não vi ele formado, eu não vi ele casado, eu não vi os meus netos, mas eu vi ele entregando a vida dele para Jesus. E agora, Senhor, se o Senhor quiser levar, pode levar. Nós temos isso, irmãos. Simeão falou assim, Senhor, agora minha vida pode acabar. Agora o Senhor pode me fazer dormir, morrer em paz. Porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Mas quem é este Jesus?
Será que era só um bebê fofinho? Será que era só um menino que estava ali, mais uma vez, cumprindo um rito? Não. Simeão vai dizer em suas palavras quem era aquele menino. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre Jesus aqui, neste cântico de Simeão, é que Jesus é a salvação necessária. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus é a salvação necessária. Nós precisamos de Jesus. E sabe por quê? Porque nós pecamos. O homem pecou. Deus colocou o homem no jardim e deu uma ordem simples para ele: obediência. E o homem desobedeceu. E talvez eu e você podemos pensar assim: se eu estivesse no jardim, eu não faria aquilo. Irmãos, nós faríamos coisa pior. Você já se deu conta de que nós sabemos exatamente as consequências dos nossos pecados e ainda assim insistimos em pecar? Já parou para pensar nisso? Adão e Eva, eles ouviam falar sobre morte, mas eles não conheciam a morte. Eles ouviam falar sobre, olha, se vocês fizerem vai ter consequências do pecado. Mas eles não tinham vivido essas consequências. Foram e pecaram. Agora, quantas vezes eu e você sabemos exatamente o que vai acontecer, sabemos a dor que vamos sentir e ainda assim pecamos? Somos piores do que os nossos pais, somos piores do que Adão e Eva. Pior ainda, temos mais conteúdo do que eles tinham, mais revelação do que eles tinham, e ainda assim pecamos. Mas no momento daquele pecado, Deus tinha que resolver o problema. Se você se lembra da história lá de Gênesis 3, Adão e Eva percebem que estão nus. Eles pegam algumas folhas, vão cozinhar aquelas folhas para ter uma malemolência, uma rigidez e conseguir então agora colocar no corpo e cobrir a sua vergonha. Mas quando o Senhor encontra com eles, dá uma outra ordem: vocês vão matar um animal, o sangue vai ter que ser derramado, vão tirar a pele daquele animal e cobrir vocês. Pastor, mas eles já não estavam cobertos. A nudez deles já não estava ali escondida. Por que a morte do animal? Porque não se resolve o problema do pecado com as nossas ferramentas. Não se resolve o problema do pecado com as nossas soluções. Nós, infelizmente, tentamos todos os dias resolver o problema do pecado. Então a gente faz alguma coisa errada e a gente tenta fugir, a gente tenta mentir para encobrir o pecado, ou a gente tenta compensar isso fazendo outras coisas. Não, então quem sabe um pouquinho de boas obras, quem sabe um pouquinho mais de gentileza, de atenção, quem sabe ir um pouquinho mais à igreja, uma vigília, talvez um jejum, então eu vou resolver o problema do pecado para chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha, é verdade que eu errei, mas eu também fiz algumas coisas certas, e isso é cozer para si folhas de figueira, tentando cobrir a nossa vergonha. Mas a salvação não nos pertence. E Simeão diz isso com muita clareza: os meus olhos viram a tua salvação. O tua aqui não é uma ideia de que Deus precisasse ser salvo, mas uma ideia de procedência. A salvação que procede de Deus, a salvação que não vem das obras dos homens, que não vem dos sacrifícios humanos, que não vem da obediência humana, a salvação que provém do próprio Deus, que lá atrás disse: eu vou enviar o descendente da mulher, que vai por fim às obras da serpente. Quem é este? Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta salvação necessária. E necessária por quê? Porque eu e você pecamos, nós erramos, falhamos. E não há absolutamente nada que a gente faça que pode reverter o trágico ou a trágica consequência do nosso pecado. Jesus é esta salvação necessária, a salvação que provém de Deus. Mas não apenas isso. Ainda falando sobre este Cristo, Simeão segue o seu cântico e vai dizer agora: o qual o Senhor preparaste diante de todos os povos. Jesus é a salvação necessária, mas é também o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Qual é o nome de Jesus? Talvez você diga Jesus Cristo, como se Cristo fosse um sobrenome, né? Mas não, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Aliás, quando você pensava no sobrenome de alguém naqueles dias, você falava Simão Bar-Jonas, ou Simão, o filho de Jonas. Jesus tinha o seu nome como Jesus, o filho de José. Ou então pela profissão, Jesus o carpinteiro.
Mas então por que falamos Jesus Cristo? Quase como se fosse nome e sobrenome. A ideia do Cristo significa ungido, escolhido de Deus. E esse texto, nessa canção de Simeão, traz para nós exatamente esta essência do que é o Cristo. Jesus é este que foi preparado por Deus para aquele momento. O escolhido de Deus para salvar a humanidade. E por que ele é esse escolhido? Primeiro, por sua procedência. Ele vem do próprio Deus. Todos nós nascemos herdando o pecado original de Adão e Eva. Meu pai era um pecador, minha mãe uma pecadora. A consequência é que eu já nasci em pecado. Então, eu não sou um pecador porque em algum momento da vida aquela criança perfeita escolheu pecar. Eu peco porque eu já nasci pecador. Quando nós batizamos os nossos filhos, não estamos falando, olha, eu vou batizar porque ele é um anjinho. Por isso que a gente batiza a criança. Não, esse não é o pressuposto. São pecadores. Nasceram debaixo do pecado. Mas a procedência divina do nosso Redentor vai na contramão disso. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, quando o anjo chega para falar com Maria, o ente santo que está no teu ventre. Em Lucas, quando há o questionamento, Senhor, mas como será isso se eu não conheço homem algum? Então o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E será gerado no seu ventre. Jesus é filho de Deus. Não herda o pecado original. Mas não só pela sua procedência sem pecado. Toda a sua vida é uma vida de santidade. Jesus não pecou, não falhou. Ele se identifica conosco em todas as coisas, menos em uma. E a mais importante, ou a principal, ou a mais impactante, o pecado. Jesus se identifica comigo e com você na sua fisicalidade. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Nasceu bebê, gestação de 9 meses. Cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a ler. Jesus se identifica comigo e com você não só no seu desenvolvimento físico, mas em todas as suas limitações. Sentiu dor, fome, sede, frio, ficou doente. Só que em uma coisa Jesus não se identifica comigo e com você, com o pecado. Ele teve uma vida santa, irrepreensível, preparado por Deus para a nossa salvação. Jesus é o escolhido de Deus para isso. O que isso nos ensina? Que não há o que eu e você faça para, através de nós mesmos, garantir a salvação. Não poderia eu ir para a cruz? Não. Porque ali estaria um pecador. Porque eu não estou preparado para isso. E nós entendemos isso de forma muito perfeita. Quando nós vemos um diálogo de Jesus com seus discípulos. Jesus fala de tomar um cálice, de beber o cálice da ira de Deus. O cálice preparado por Deus. Então os discípulos prontamente dizem, Senhor, dá-nos de beber deste cálice. E Jesus fala, de jeito nenhum, vocês não estão preparados para isso. E nunca estarão. Nós não tínhamos como receber a ira de Deus, pagar o preço pelo nosso pecado. Não haveria equivalência de caráter nem de moral. Quando lemos do autor aos Hebreus, ele fala perfeitamente disso ao fazer a comparação com a ideia dos animais, dizendo que seria necessário o sacrifício contínuo de muitos e muitos animais. Isso não seria suficiente. E por que não continuamos a sacrificar? Aí o autor aos Hebreus responde, porque veio finalmente o Cordeiro perfeito, Cristo Jesus. O Cordeiro preparado. Para a expiação, então, se preparava o melhor animal. Para a expiação se preparava todo um rito. Mas mesmo o rito melhor preparado, o animal melhor escolhido e separado do rebanho, ainda tinha imperfeições. Mesmo o melhor dos crentes, o melhor dos pastores, o mais piedoso dos homens, ou a mais piedosa das irmãs, ainda assim haverá em nós pecado. Uma aplicação importante para você em relação a isso, humildade. Humildade. Por melhor que você seja,
Se você fosse para a cruz, não seria aceito. Essa humildade deve nos conduzir a olhar para aqueles que estão lá fora com um olhar piedoso e misericordioso. Fulano não presta, eu também não presto. Fulano nunca vai ser salvo, eu também não seria. É triste quando o ímpio olha e fala que o crente tem um ar soberbo, sempre se achando melhor do que os que não são crentes. E, infelizmente, essa soberba por vezes existe. Sabe, a única coisa que te torna alguém bom, o Cristo que habita no seu coração, o Santo Espírito que há em nós. De resto, somos apenas jamais estaremos prontos nem preparados. Mas Cristo Jesus é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus. Cristo é a salvação necessária, Cristo é o escolhido de Deus, Cristo é a luz para todos os povos. Diz o texto, então, no verso de número 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus é a luz para todos os povos, gentios e também a nação de Israel. E o povo que estava em grande trevas viu a luz, Cristo Jesus. Não sei se você já notou o quanto o nascimento de Jesus envolve do extraordinário esse aspecto da luz. É a luz da estrela que conduz, que mostra e aponta a direção onde estava o menino. Quando os pastores estavam no campo, um clarão e grande luz veio ali no campo. Jesus é esta luz. E o que faz a luz? Dá direção, clareza, dissipa as trevas. Este é o nosso Cristo. Lança a luz ao nosso pecado. Como assim, pastor? Quando eu olho a perfeição de Cristo e vejo o meu estado, eu percebo, há muitos erros. Não sei se você já viu um pintor lixando uma parede. O bom pintor, ele vem então com uma lâmpada e depois de passar a massa e lixar, ele vai lixando e vai colocando a luz para apontar qualquer imperfeição. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você perceberá as coisas que precisam ser mudadas em você. Se há algo que nós podemos dizer de pessoas orgulhosas que não reconhecem o seu pecado, elas também não conhecem a Jesus Cristo. Isso é uma certeza. Quem conhece a Cristo, não tem dificuldade de dizer, eu errei, me perdoa. Quem conhece a Cristo não tem dificuldade em ouvir críticas, porque, afinal de contas, convive constantemente com uma luz apontando todos os seus erros. Quem conhece a Cristo não deposita sua expectativa em homens finitos, porque conhece o verdadeiro homem perfeito, Cristo Jesus, e sabe que absolutamente nenhum dos outros homens conseguirá atingir o nível e o padrão de perfeição que o nosso Cristo tem. Talvez você viva tão mal, de forma orgulhosa, se frustrando o tempo todo com tudo e com todos, reclamando o tempo inteiro, porque você não conhece a luz. E tudo que você vê e a forma como você enxerga o mundo é sempre meio que escuro, sem clareza. E para me valer de uma outra ilustração, eu descobri um pouco do valor da luz e da iluminação no período da pandemia, quando a gente começou a gravar muito vídeo. Então você tinha agora aula online, você tinha reunião online, você tinha culto online, tudo acontecendo online, e aí a gente ligava a nossa câmera naquela casa que aos nossos olhos sempre esteve muito bem iluminada. Afinal de contas, eu sempre comi nessa sala e sempre fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, mas quando eu ligava a câmera do computador, parecia que eu era apenas uma sombra, um vulto ali. Então você aprende o valor da luz. E aí tudo fica cada vez mais claro. E a depender de como está a luz, a coisa fica mais bonita. Sua vida precisa da luz de Cristo. Para que algumas coisas que estão aí não tão nítidas se tornem mais claras. É nesse sentido que a luz nos direciona. Porque eu começo a ter discernimento e acerto nas decisões. Minhas escolhas são melhores.
eu começo a discernir mais sobre a vida, sobre quem eu sou, sobre quem é o próximo, sobre o que é a igreja, sobre o que é a Bíblia. Às vezes tudo parece muito confuso porque nos falta a luz de Cristo. Falta a luz de Cristo. Por isso que eu leio a Bíblia e não entendo. Por isso que eu convivo com irmãos pecadores, mas nunca consigo me encaixar em canto nenhum. Por isso que às vezes eu convivo com uma pessoa e ela reclama dos meus defeitos, eu tento mudar e fazer alguma coisa diferente, mas nunca dá certo, porque falta a luz de Cristo na minha vida. Por isso que eu olho ao meu redor e nunca consigo enxergar com clareza a bondade de Deus, mesmo em meio às tragédias e sofrimentos. Porque falta a luz de Cristo. E essa era a situação dos gentios, essa era a situação do povo de Israel. O povo de Israel que tinha a lei, que tinha os profetas, que tinham as promessas, que tinham todos os cuidados de Deus, o Deus que os livrou das mãos dos egípcios, que os conduziu à terra prometida, o Deus que disciplinou e cuidou do povo quando estava em pecado e depois levou o povo de volta para Jerusalém. Este povo que tinha todas essas coisas não conseguia enxergar o amor de Deus, porque faltava luz. Os gentios, muito mais. Estavam obscurecidos de entendimento, conhecimento e de salvação. E Jesus veio para ser essa luz a todos os povos. Precisa de luz lá na sua casa. E algumas semanas atrás ficamos alguns dias sem luz. E talvez você falou, não vejo a hora de chegar a luz. Talvez você precise de muita luz no seu casamento. Talvez você precise dizer, eu não vejo a hora de chegar a luz lá na vida dos meus filhos, lá no meu trabalho. E essa luz é Cristo Jesus. E isso vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, quando você trouxer a luz de Cristo e anunciar este Cristo que ilumina, que transforma, que revela, que direciona. Nós precisamos desta luz no Natal e no nosso dia a dia. Quem é Jesus? Jesus é a salvação necessária. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é a luz para todos os povos. Você conhece Jesus? Conhece verdadeiramente a Ele? Quem é Jesus para você? Personagem de um presépio, de um enfeite de Natal? Apenas a razão de um feriado um pouco mais longo no final do seu ano? Ou Jesus é a salvação que você precisa, porque você se vê como um pecador que não pode resolver sozinho o problema do seu pecado? Jesus precisa ser para você o escolhido de Deus, o mais amado da sua alma. Jesus precisa ser a luz na sua vida. Talvez você esteja perdido, triste, cansado, desorientado, porque te falta a luz de Cristo. Talvez você já seja um cristão, mas, por mais que você já tenha professado a sua fé, algumas coisas não estejam tão claras, nem tão bem assim na sua vida. Você precisa ainda mais deste Cristo na sua vida. E agora eu quero que você volte os seus olhos para o início da nossa leitura. Você que é crente, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo o Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Sabe como eu e você, crentes em Cristo Jesus, nos aproximamos ainda mais deste Senhor Jesus, deste Cristo de quem nós acabamos de falar? Através do Espírito Santo. Eu não estou falando que você, se morrer agora, vai para o inferno. Se você já professou sua fé em Jesus, é verdade, você vai para o céu. Mas talvez a sua vida continue meio escura, meio apagada, meio desanimada. Talvez você continue essa vida tomada de soberba e arrogância, sem reconhecer os seus erros, mesmo sendo crente. Talvez você esteja chateado porque muitas coisas ainda não aconteceram ou não foi um ano talvez tão bom. Você tenha se esquecido que o melhor de Deus, o escolhido de Deus já foi dado a você. E só há como eu te dizer uma coisa: busque ser mais cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te conduzir a Cristo. Foi o Espírito Santo que estava sobre Simeão,
que revelou a Simeão e que levou Simeão ao templo, que o aproximou de Cristo Jesus. Quando a vida cristã começa a ficar sem graça, a culpa não é do Ricardo. A culpa não é da igreja presbiteriana ou da doutrina reformada, fria demais ou quente demais. Quando a vida cristã começa a ficar sem graça, falta o Espírito Santo e falta Cristo Jesus. Porque se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te levar para Cristo. Ele vai te conduzir a Jesus. E quando ele te conduzir a Jesus, vai ter humildade. Você vai ver o quanto a salvação necessária já se fez presente na sua vida. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, a luz de Cristo brilha lá em casa. A luz de Cristo se faz presente onde eu vou. Se você não é crente, você precisa de Jesus. Se você é crente, busque ser mais cheio do Espírito Santo, para estar cada vez mais perto de Jesus. Isso seja uma verdade para a gente, não só no Natal, mas na nossa vida, a cada dia, para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus.